A todos, graça e paz. Hoje, com a permissão de Deus, vamos meditar em Ezequiel capítulo 9. Porém, a visão de Ezequiel, registrada no capítulo 8, trouxe à luz as abominações da casa de Judá. A visão que se segue no capítulo 9 mostra a terrível retribuição que o Senhor Deus trouxe sobre a nação culpada, começando em Jerusalém, e assim será na vinda do Senhor Jesus. Mas antes, vamos orar. Senhor, nosso Deus, querido Pai, te damos graças por toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Te damos graças pela maior de todas as bênçãos, que é o novo nascimento, que o Senhor nos deu juntamente com Cristo, meu Pai, quando fomos atraídos, crucificados, mortos e ressuscitados para uma nova vida. Te pedimos toda a tua santa orientação nesta meditação que vamos fazer agora. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Convido a todos os irmãos a abrirem suas Bíblias em Ezequiel capítulo 9. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11. E assim está escrito. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens de caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entregaram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele e fere. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: Contaminai a casa, e enchei os átrios de mortos, e saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face, e clamei, e disse: Senhor Jeová, dá-se acaso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: O Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, e cuja cinta estava o tinteiro, tornou com as respostas, dizendo: Fiz como me mandaste. Aqui nesta passagem, Ezequiel, em visão, viu aos abatedores saírem com as suas armas, marcou-os para começar o trabalho de destruição no portão do templo, viu-os prosseguir pelas ruas principais sem omitir uma única viela. Mataram totalmente todos aqueles que não estavam marcados com a marca do tinteiro do escritor em suas fontes. Ele ficou sozinho, aquele profeta do Senhor, poupado no meio da carnificina universal. E quando as carcaças caíram a seus pés e os corpos manchados de sangue estavam ao seu redor, ele disse: Fiquei eu de resto. E ficou vivo entre os mortos, porque foi encontrado como fiel entre os infiéis. Ele sobreviveu no meio da destruição universal,
porque ele havia servido ao seu Deus no meio da depravação universal. Agora, vamos nos ater à frase do versículo 8 para a nossa meditação. E penso que quando a lemos e repetimos, fiquei eu de resto, ela muito naturalmente nos convida a fazermos uma retrospectiva do passado, muito prontamente também sugere uma perspectiva do futuro. E penso eu também que nos permite um contraste terrível reservado aos impenitentes. Vamos fazer uma retrospectiva ao passado, sobre tudo o que está acontecendo em nossos tempos, em toda a nossa vida. É muito comum ouvirmos as pessoas falarem que estão admiradas com tantas coisas ruins acontecendo nos últimos tempos. São guerras, são crimes sociais, são doenças, enfim, uma série de coisas que têm assolado a sociedade. Seja de forma natural, como é o caso de terremotos, tempestades, enchentes, deslizamentos, vulcões e afins. Seja criada pelo próprio homem, como é o caso da poluição, da falta de saneamento e etc. Seja com relação à saúde, como é o caso de doenças como AIDS, câncer, gripes aviárias, gripe H1N1, Covid-19 e assim por diante. Seja com relação à violência, como é o caso de roubos, assaltos, assassinatos, estupros e outros males. Seja com relação ao domínio mundial, como é o caso de guerras entre nações, sejam elas nas fronteiras ou na economia e etc. E também seja com relação à política, como é o caso da corrupção, que desvia a verba pública para satisfazer interesses pessoais, enfim, são vários casos. Independente da forma como essas coisas ruins vêm acontecendo, você já deve ter se perguntado, por que até agora fiquei de resto? Veja bem, você andou pelo vale da sombra da morte e não caiu no túmulo. Doenças fatais espreitaram seu caminho, mas não tiveram permissão para te devorar. Um projétil disparado passou perto, mas você ficou vivo. Não era a hora de acertar o seu coração. Um acidente de trânsito aconteceu, mas você ficou vivo. Ainda não era a hora de você terminar a sua viagem. Então preste atenção, olhe para trás e lembre-se das vezes em que você viu a morte saudando a muitos ao seu redor e ela nem te viu e você ficou de resto. Alegre-se, você foi preservado por Deus. Muitos já pereceram, mas você está de pé sobre a rocha viva. Quando as ondas da morte deram contra ti, os espinhos dessas ondas caíram sobre ti, mas ainda assim você está vivo. Diante disto, fica a pergunta: para que fui poupado? Para que fiquei de resto? Afinal de contas, já que você nasceu de novo, lembre-se que outrora você era pecador, estava morto em seus delitos e pecados. Você não foi poupado por causa de alguma qualidade que tinha ou por causa de alguma boa obra que praticara. Você foi poupado por causa da misericórdia de Deus e por causa da graça que ainda pode renovar a sua alma. A graça de Deus te venceu derrotando seus preconceitos, trocando o seu coração. Olhe para trás e veja, você ficou de resto. Ficou de resto para ser salvo com uma grande salvação. Diante de tudo isso, ficam algumas perguntas. Por que então eu fiquei de resto até este momento? Ao me poupar por tanto tempo, o meu Senhor, não tens algo a mais para que eu faça? Não haveria algum propósito ainda não conhecido em minha alma, a qual você ainda apontará para mim, para cuja realização ainda me dará graça e força e me poupará ainda mais um pouco? Acaso sou eu ainda imortal? Ou pelo menos protegido de todas as flechas da morte? Porque meu trabalho ainda está incompleto? Acaso a contagem dos meus dias é prolongada porque a tarefa a ser realizada ainda não chegou à sua plenitude? Já que você nasceu de novo, sempre esteja se fazendo essas perguntas. Mas se faça essa pergunta, especialmente
quando você for preservado em tempos de doença e mortalidades incomuns. Se fiquei de resto, porque assim fiquei eu. Por que não fui levado para a minha morada celestial? Por que não entrei em meu descanso? Já que você nasceu de novo, sempre esteja em oração e converse com Deus da seguinte maneira: Grande Senhor e Mestre, mostre-me o que você quer que eu faça e me dê graça e força para fazê-lo em nome de Jesus. E agora, você que ficou de resto, pecador, louvado seja Deus, para que talvez você possa dizer: sim, e não apenas fiquei eu de resto, mas estou aqui na casa de oração. E se eu conheço o meu próprio coração, não há nada que me deva odiar a tal ponto que não venha da minha antiga vida. Aqui estou eu, e nunca acreditei que estaria aqui. Olho com tristeza no passado em direção àqueles que partiram, mas apesar de lamentá-los, expresso minha gratidão a Deus por não estar em tormentos. Não no inferno, mas ainda estou aqui. Sim, e não apenas aqui, mas tendo a esperança de que um dia verei a face de Cristo e permanecerei em meio a mundos resplandecentes, vestidos em sua justiça e preservado por seu amor. Você não ficou de resto. E o que deveria você dizer? Deveria você se gabar? Ah, não. Seja duplamente humilde. Deveria você levar a glória para si mesmo? Não. Coloque a coroa sobre a cabeça da livre, rica e imerecida graça. E o que deveria você fazer acima de todos os outros homens? Você deve ser duplamente comprometido em servir a Cristo, como você serviu o diabo por toda parte, até que você veio a servi-lo exclusivamente. E como seus companheiros todos partiram, então pela graça divina que você se comprometa com Cristo. Se comprometa a segui-lo, ainda que todo mundo o despreze. Que você se comprometa a aguentar até o fim, mesmo se todo aquele que professar fé se tornar apóstata, ainda que assim possa ser dito de você, ele ficou de resto. Sozinho perdurou em pecado, enquanto seus companheiros morreram. E então, sozinho perdurou em Cristo, quando seus companheiros o abandonaram. Assim, deve sempre ser dito: eu fiquei de resto. Você que é cristão e que já vive há um bom tempo, como dizem por aí, que já está fazendo hora extra, digo isto àqueles que já fazem parte da terceira idade. Então é difícil responder a esta pergunta: por que você foi poupado até agora? Ou por que você ficou de resto? Diga, homem idoso, conte a história dessa graça preservadora que manteve você vivo até agora. Diga a seus filhos e aos filhos deles que Deus é este em quem você confiou. Levante-se como um patriarca respeitável e conte como ele te libertou de seus problemas, e em todos nenhum mal pôde tocá-lo. E dê às próximas gerações seu fiel testemunho de que a palavra de Deus é verdadeira e que a promessa de Deus não pode falhar. Apoie-se em seu cajado e diga antes de morrer em meio à sua família: nada de bom falhou em tudo que o Senhor Deus prometeu. Que seus dias maduros produzam um suave testemunho de seu amor. E à medida que você avança em dias cada vez mais, que você também avance cada vez mais no conhecimento e na garantia confirmada da imutabilidade do conselho de Deus, da veracidade do juramento de Deus, da preciosidade do sangue de Cristo e da certeza da salvação de todos aqueles que confiam nele. Então, saberemos que você é poupado para um sublime e nobre propósito. Você o dirá com lágrimas de gratidão e ouviremos com sorrisos e alegrias: eu fiquei de resto. Para concluirmos, você e eu logo passaremos desse mundo para outro,
Esta vida é, por assim dizer, como uma embarcação. Estamos sendo transportados. E em breve chegaremos à verdadeira costa, à verdadeira terra firme, pois aqui não há nada substancial. Quando adentrarmos ao próximo mundo, temos que esperar eventualmente uma ressurreição, tanto dos justos quanto dos injustos. E naquele dia solene, deveremos esperar que todos os que habitam na face da terra sejam reunidos em um só lugar. E ele virá, aquele que veio uma vez para sofrer. Ele virá para julgar o mundo em justiça e aos povos em equidade. Então todos os olhos estarão fixos nele, todos os ouvidos se abrirão para ele, e todo o coração observará com reverência solene e temeroso suspense as realizações do maior de todos os dias, daquele dia dos dias, do selar das eras, naquele concluir da dispensação. Pergunte a si mesmo agora: ficarei eu de resto? Creio eu em Cristo? Nasci eu de novo? Tenho eu um novo coração e um espírito reto? Ou ainda sou eu o que sempre fui, inimigo de Deus, desdenhador de Cristo, amaldiçoado pela lei, banido do Evangelho, sem Deus e sem esperança, um estranho para o reino de Deus? Quero com isso colocar uma pergunta sobre seus próprios lombos e despertar os pensamentos mais profundos do seu coração. Pecador, o que será de você quando Deus peneirar a palha do trigo? Qual será a sua porção naquele dia? Quando ele vier, nada escapará aos seus olhos. Você o ouvirá. O profundo de sua alma fenderá, enquanto ele proferir o som estrondoso: apartai-vos, malditos! Ou será a sua sorte feliz? Sua alma conduzida o tempo todo com uma felicidade indescritível para ouvi-lo dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Rogo que você medite na palavra de Deus e diga: ficarei eu de resto? Vamos orar. Senhor Deus Pai, te damos graças pela orientação da tua santa palavra. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.